Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciaremos um estudo de um novo assunto que se encontra na apostila número 2, ok? Esse assunto será propriedades coligativas. Esse assunto se encontra na página 145 da apostila de vocês. Caso vocês queiram acompanhar essa aula juntamente com a apostila, é lá nessa parte que ela se encontra, ok? Vamos lá? Bem, antes da gente adentrar no assunto de propriedades coligativas, né, no conceito de propriedades coligativas, vamos primeiro relembrar como é formada uma solução. Bem, lembre-se, né, que uma solução ela é formada pela mistura de dois caras. Ela é formada pela mistura de um soluto com um solvente, tudo bem? Nós temos então que essa mistura será formada uma solução. E essa solução aqui terá um caráter homogêneo, tanto do ponto de vista macroscópico quanto do ponto de vista microscópico. Lembre-se também que o soluto é aquele cara que está em menor quantidade, né? E o solvente é aquele cara que está em maior quantidade. Tudo bem? O solvente dissolve o seu soluto, tudo bem? E o soluto é dissolvido pelo seu solvente. Com isso, nós temos uma solução, aquele cara que tem um caráter, que tem um aspecto homogêneo, tudo bem? Pois bem, o que é importante de ressaltar aqui é que o solvente, na grande maioria das vezes, nós teremos a água, né? A água é o que a gente já tinha conversado, é o solvente universal. Por que que a gente trata a água como solvente universal? Porque ela consegue dissolver uma grande quantidade de solutos diferentes, né? E é claro que a água, ela terá as suas propriedades físicas muito bem definidas, né? Como temperatura de congelamento, como temperatura de ebulição, como a nossa pressão de vapor, que já já a gente vai definir o que que é. Mas o que é importante a gente ressaltar aqui é que a água terá suas propriedades físicas, suas características físicas muito bem definidas. Então ela terá um ponto muito específico de congelamento, ela terá um ponto muito específico de ebulição, um ponto muito específico de fusão e vai ter uma dada pressão de vapor a uma dada temperatura. Tudo bem? Pois bem, salvem isso na memória, por favor. Agora nós chegamos então no conceito de propriedades coligativas. Vamos conceituar o que é uma propriedade coligativa. Se a gente deixar bem conceituado o que é, vai ficar muito mais claro tudo que a gente vai ver passo a passo logo adiante. Tudo bem? Bem, o que é então essas propriedades coligativas? Elas são nada mais do que a mudança nas propriedades físicas do solvente, no caso lá que a gente viu, grande parte das vezes, a água. E essas mudanças são ocasionadas pela adição de partículas, que é o nosso soluto. Tudo bem? Que é o nosso soluto. Está um pouquinho mal escrito, mas vamos lá. Que é justamente o nosso soluto. Né? Então, na hora que a gente adiciona um soluto ao nosso solvente, a gente modifica as propriedades físicas do nosso soluto. Bem, mas o que é que vai mudar? Bem, o que é que vai mudar é o que a gente já viu, né? Ela vai mudar a diminuição, vai mudar a temperatura de congelamento da água, né? No caso, vai diminuir, ou a diminuição da temperatura de congelamento do solvente, especificamente, né? Pode aumentar a temperatura de ebulição, vai modificar a pressão de vapor, vai modificar um processo de osmose, que a gente vai ver lá na frente também. Então, essas propriedades físicas que a gente viu no slide passado, são elas que justamente vão mudar, né? Vão ser modificadas pela adição desse soluto. Tudo bem? Ok. Lembre-se de um ponto extremamente importante. Essas mudanças, galera, nessas propriedades coligativas, elas só existem em solução. Não existe propriedades coligativas em solvente sozinho. O solvente sozinho tem características físicas muito bem definidas. Ela tem um ponto de fusão muito bem definido, ela tem um ponto de ebulição muito bem definido, ponto de congelamento definido, tem uma dada pressão de vapor. Só que na hora que a gente coloca um soluto, você modifica essas propriedades. E é aí que é as nossas propriedades coligativas. Então essas mudanças, né, essas modificações dessas propriedades físicas só vão existir em solução, que é justamente o ponto onde adiciono o meu soluto. Tudo bem? Pois bem, continuando. Como já falado, o que vai mudar é justamente as propriedades físicas, né, do meu solvente. Né? Essa imagem aqui está lá na apostila de vocês, na página 145, ok? Se vocês quiserem acompanhar lá junto comigo, por favor. Nós temos então aqui numa situação, né, eu vou chamar aqui de situação número 1,
né? Que é quando nós temos um solvente puro, né? Vamos supor que aqui nós temos água, vai. Nós temos água pura, 100% água, tá? E aí nós adicionamos um soluto não volátil, né? Já já eu vou falar que é volátil, mas um soluto não volátil, tá? Já vou especificar o que é, vou especificar melhor para vocês. Mas um soluto não volátil, galera, é aquele que não tem tendência a evaporar, tudo bem? É aquele que tem maior dificuldade de evaporar. Como, por exemplo, o cloreto de sódio, né? Nosso NaCl. Né? O cloreto de sódio, né? Nosso sal de cozinha, ele não é volátil, né? Ele é um sólido que possui altos pontos de fusão e ebulição. Tudo bem? E na hora que você adiciona esse soluto, no caso o cloreto de sódio em água, você modifica aquelas propriedades físicas que a gente já acabou de ver. Então você vai modificar a sua pressão de vapor, que já já a gente vai definir o que é. Você vai modificar a sua temperatura de ebulição, você vai modificar a sua temperatura de congelamento. Tudo bem? Então você vai passar para uma nova pressão de vapor, você vai passar para uma nova temperatura de ebulição e você vai passar por uma nova temperatura de congelamento. Isso significa, galera, que a água não vai evaporar mais a 100 graus Celsius, né? Ou seja, ela não vai entrar em ebulição mais a 100 graus Celsius, né? Ela vai entrar em ebulição a uma temperatura um pouquinho maior. A água também não vai congelar mais a 0 graus Celsius, vai congelar a uma temperatura um pouquinho menor. E a pressão de vapor da água vai acabar diminuindo também, mas já já a gente fala melhor disso, tá? Então você vai ter aqui um delta que vem justamente dessa variação, né? Você vai ter uma variação na sua pressão de vapor, você vai ter uma variação da sua temperatura de ebulição e você vai ter uma variação na sua temperatura de congelamento. Tudo bem? Isso são propriedades coligativas. Eu modifiquei as propriedades iniciais do meu solvente. Modifiquei a pressão de vapor, temperatura de ebulição e temperatura de congelamento. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos agora, por fim, definir o que é essa bendita pressão de vapor, né? Que também é chamada de pressão máxima de vapor. Bem, o que é ela? Galera, quando você tem um líquido, né, como a água, né, as moléculas, né, falando microscopicamente, né, as moléculas elas não estão paradas, elas estão em constante vibração, estão em constante movimento. Algumas dessas moléculas de água têm uma energia um pouquinho acima da média. E elas acabam se desprendendo, né, do meio líquido e passando para o estado vapor. É daí que surge o termo, né, a umidade do ar, por exemplo. Como é que a água está no ar, né, que a gente está respirando, que é inclusive importante para a nossa saúde, mas como é que ela está no ar se a água que está ao nosso redor nunca está a 100 graus Celsius? Ela está a uma temperatura bem menor do que 100 graus Celsius. Bem, é justamente por isso. É justamente porque a água consegue, algumas moléculas de água, né, conseguem se desprender do meio líquido e passar para o estado vapor justamente pela pressão de vapor. O que é essa pressão de vapor? É a pressão máxima que os vapores de um líquido exercem a uma determinada temperatura. Isso significa que a 20 graus Celsius, né, os vapores de água que estão aqui no meu estado vapor, né, no meu estado aqui, fora do meu líquido, né, exercem uma pressão, né, contra as paredes aqui do meu recipiente, né, de 17,5 milímetros de mercúrio. Só para vocês terem aí uma noção, né, a pressão atmosférica, né, que é essa pressão que nós estamos sujeitos o tempo todo, tem aí uma média de 760 milímetros de mercúrio. Né? Então, a pressão de vapor da água é bem baixinha, né? Mas vamos lá. Isso aqui, ou a tendência que a água tem de passar por estado de vapor, né, é justamente a chamada pressão de vapor. Em outras palavras, para ficar um pouquinho mais claro, né, a pressão de vapor pode ser lida como, entre aspas, a vontade que a água tem de passar para o estado de vapor. Né? Eu acho que esse raciocínio fica um pouco mais claro. Quanto maior é a sua pressão de vapor, né, mais vontade o solvente tem, mais vontade o líquido tem para passar para o estado gasoso. Tudo bem? Nós temos aqui um outro exemplo, que é o éter. O éter, né, é um composto orgânico, né, e a gente tem aqui embaixo um dado que a 20 graus Celsius ele tem uma pressão de vapor de 442 milímetros de mercúrio. Você percebe que, comparativamente à água, a pressão de vapor do éter é muito maior. Isso significa que o éter tem uma maior tendência a evaporar do que a água. Né? Então, os vapores
né, do éter, né, exercem uma maior pressão do que a da água. Em outras palavras, né, as moléculas do éter têm muito mais vontade para evaporar do que as moléculas de água. Tudo bem? Vamos lá. O que vocês têm que ter em mente sempre é solventes diferentes, que pode ser água, pode ser éter, pode ser acetato de etilo, pode ser N outros solventes diferentes, que né, nós não temos só água, né? Água é um excelente exemplo disso, mas não é só água. Eles têm diferentes pressões de vapor, né? A mesma temperatura, né? Então você percebe que aqui a gente pega a água, que ela está a 20 graus Celsius, tudo bem? E o éter que também está na mesma temperatura e eles possuem, né, esses dois solventes possuem pressões de vapores diferentes. Tudo bem? Isso significa, galera, que o éter possui uma maior tendência a evaporar do que a água. Tudo bem? Você quer ver um outro grande exemplo disso? É o álcool. Vamos lá. Quando você vai no banheiro, né, você lava a mão e aí você olha para o lado e não tem papel. Né? E você sai do banheiro lá sacudindo a mão, passando a mão na roupa e sua mão fica molhada durante muito tempo. Só que você passa um álcool em gel na mão, por exemplo, né? E aí dá 10 segundos a sua mão tá seca. E aí eu pergunto para vocês, quem teria uma maior pressão de vapor? O álcool ou a água? Ora, quem evaporou mais rápido? Foi a água ou foi o álcool? Foi o álcool. Isso significa que o álcool tem uma maior pressão de vapor do que a água. Tudo bem? Essa pressão de vapor ela é determinada por alguns parâmetros, tá? Como a temperatura, que a gente vai discutir isso um pouquinho lá na frente, e como as interações intermoleculares, tá? Esses dois parâmetros vão modificar as pressões de vapores de líquidos diferentes, mas depois a gente discute esses dois parâmetros aqui, tudo bem? Em outras palavras, galera, o que eu quero que fique na mente de vocês é isso. Quanto maior a pressão de vapor, né, a gente diz que mais volátil é o líquido. Ou seja, maior tendência a evaporar, né, ele vai ter. Aí você lembra sempre do exemplo do álcool e da água. Tudo bem? Isso acontece porque as moléculas que estão no meio líquido, elas estão em constante agitação. E algumas dessas moléculas têm energia suficiente para passar para o meio vapor. Tudo bem? Quanto mais moléculas passarem para o estado vapor, né, maior vai ser sua pressão de vapor. Esses números aqui, galera, vocês não precisam decorar. Isso aqui são dados, tá? Então eles fornecem isso para você caso vocês precisem, ok?